Olá, estudante do primeiro ano do ensino médio. Sou professora Mônica Couto, professora de Geografia. Durante o período do isolamento social devido à pandemia do Covid-19, serei sua professora de Geografia. Juntos, trabalharemos temas desse componente curricular para que você não perca o pique e, quando retornar, possa aprofundar com seu professor de Geografia presencial e os seus colegas de turma. Espero que você tenha vindo hoje com muita energia, porque nossa aula vai tratar desse assunto. Fontes de energia, conexão, meio ambiente, energia e desenvolvimento. O que veremos na aula de hoje, então? Na aula de hoje, junto comigo, você vai conhecer as diferentes fontes de energia, aquelas que são consideradas renováveis e não renováveis. Vamos juntos também identificar as principais fontes de energia da matriz brasileira e mundial. Depois trataremos do que significa matriz energética. E vamos reconhecer também como cidadãos podemos contribuir para o uso eficiente dessa energia. Já então que o nosso assunto são as fontes de energia, por que não começar definindo? Afinal, o que é energia? Energia é um conceito utilizado não só pela geografia, né? Física, química e biologia também fazem uso do conceito de energia. E esse conceito não é um conceito muito simples, mas aqui na geografia a gente vai trazer uma aplicação para ele. Vamos definir energia como essa capacidade de produzir trabalho, de gerar movimento. Então, dá uma olhada aí no GIF, né? A gente tem aqui algumas pessoas empurrando um veículo. Então, energia é a capacidade de produzir trabalho. E a gente vai pensar esse trabalho como resultado de uma força que é aplicada sobre um determinado corpo. E a energia pode ser de quais tipos? A energia pode ser cinética, gerada, por exemplo, pela força das águas, das ondas do mar. Ela pode ser cinética, gerada pela força dos ventos. Já estamos dizendo aqui de duas fontes de energia: as águas do mar e a energia eólica, no caso, a energia dos ventos. A energia pode ser do tipo gravitacional. A água, por exemplo, as quedas d'água de um rio de planalto são utilizadas para geração de energia elétrica. Essa queda d'água, né, essa energia gravitacional é transformada em energia elétrica. E é por isso que você consegue me assistir aí pela TV da sua casa. Estamos utilizando a energia elétrica, que no Brasil a base da matriz é a energia hidráulica, gerada pelas hidrelétricas. A energia pode ser também química, que tem a ver com as reações, geralmente com a combustão, reações exotérmicas aí, que ocorrem dentro de um determinado equipamento, aí no caso os motores, né? A energia pode ser térmica, gerada pela queima do carvão, que pode ser tanto mineral quanto vegetal. Lembrando que o carvão mineral é aquele carvão que foi gerado ao longo de um tempo que é geológico, ou seja, o soterramento de troncos de árvore, o peso disso com a pressão e com a temperatura do magma fez com que esse carvão virasse uma espécie de um fóssil, esse carvão se petrificasse. Então, quando a gente fala de carvão mineral, a gente está dizendo desse combustível fóssil que foi gerado ao longo da história geológica da Terra. E quando a gente fala carvão vegetal, a gente está dizendo do desmatamento de uma determinada área, de uma floresta que pode ser plantada ou não, como o eucalipto, por exemplo, para a geração daquele carvão que a gente utiliza habitualmente nas nossas churrasqueiras. A energia é radiante, a principal fonte de energia do planeta é o Sol. Estamos vivos porque existe a energia solar, e existe um fenômeno que é natural, que é o efeito estufa, ou seja, os raios solares que ultrapassam a atmosfera
parte deles é retida para que exista essa temperatura possível da gente sobreviver e ter a vida humana, e a vida animal, e a vida vegetal. Isso acontece pela presença de gases estufa na atmosfera. Então, mais adiante, diremos sobre o aquecimento global, que seria um fenômeno associado ao efeito estufa, que deixa de ser natural e passa a ser um problema. Trataremos disso mais adiante. E o último tipo de energia é a energia nuclear, que é gerada no mundo principalmente a partir da fissão ou da fusão, da quebra de dois elementos químicos, ou do urânio, mais comumente, né, as usinas nucleares, a bomba atômica é proveniente, as bombas atômicas foram provenientes do urânio, e tanto da fusão dos núcleos de hidrogênio, ou seja, da quebra a partir da elevação da temperatura. Então, agora que a gente já definiu o que é energia, vamos pensar o que são as fontes de energia? Então, quando a gente fala de fonte, a gente está dizendo, olha, qual é a origem da energia? Então, se a gente pensa o planeta, se a gente pensa o espaço geográfico, vivemos em um planeta e em um espaço onde a energia é algo muito importante. Temos a nossa própria energia, né, que a biologia vai explicar, que está associada aos carboidratos que consumimos aí na nossa alimentação, mas existem as outras fontes de energia. Então, a fonte, que são todos recursos naturais, né, que podem ser renováveis ou não, diremos deles daqui a pouquinho. E essas fontes de energia, elas podem ser classificadas em renováveis e não renováveis. Então, vamos pensar que renovável é aquilo que tem a ver com o espaço de tempo que é biológico. Ou seja, enquanto seres humanos, que temos um tempo finito na Terra, vamos conseguir ver a substituição desses recursos, a reposição desses recursos. E que recursos são esses? A energia solar, que a gente já comentou, né? É a energia básica e a garantia de vida na Terra. Embora existam pesquisas de que o Sol as explosões solares, elas vêm sofrendo redução, a ideia é que em algum momento essa estrela, ela deixe de emitir energia, mas aí solar no caso, é uma questão que vai levar algum tempo, não está dentro do nosso tempo, essa extinção da energia que é solar. A energia hidráulica que a gente já falou, o ciclo hidrológico, ele é um ciclo que se renova, enquanto a gente tem precipitação, condensação, né, e evaporação, esse ciclo ele se renova. O que acontece com a água é a disponibilidade de água potável. Então, quando a gente coloca que precisamos ser conscientes com o uso da água, não significa que a água será um recurso extinto no planeta. Significa que a quantidade de água potável é muito pequena e, dependendo do mau uso que a gente faz dela, a gente começa a não ter condições de fazer uso daquilo que existe. A energia maremotriz, que a gente já disse, né? A energia que é gerada pela força das ondas, e aí pensando a lógica das marés. A energia geotermal, que é essa energia que em determinadas áreas do planeta, onde o magma ele fica mais próximo da crosta, né? Você tem a disponibilidade de utilização dessa energia térmica oriunda do interior da Terra, a energia eólica, que é a força dos ventos, e a energia da biomassa, né, que é uma fonte de energia que cresce muito não só no Brasil, como no mundo, que é a utilização, então, da matéria orgânica, geralmente vegetal, o bagaço da cana, por exemplo, para a geração de biocombustível. E o que são, então, as energias não renováveis? Se a gente pensou numa lógica temporal e as renováveis eram aquelas que estavam dentro do nosso tempo biológico, as não renováveis são aquelas fontes de energia geradas em um tempo geológico, ou seja, enquanto seres humanos vivendo nesse padrão de sociedade que a gente tem, não temos garantia de ver esses recursos não renováveis serem reorganizados, serem substituídos pela natureza. E quais são esses, né?
são os combustíveis fósseis, todos eles combustíveis fósseis, o petróleo, que vem dessa mesma lógica da sedimentação de micro-organismos ao longo de milhões de anos, a pressão e a temperatura fez a formação desse componente aí que gera vários outros, né? O petróleo, ele tem uma linha imensa de possibilidades, né? A própria gasolina e uma coisa que a gente utiliza muito na nossa vida é o plástico. Por isso da importância tão grande do petróleo. O gás natural, também um combustível fóssil gerado a partir das áreas de sedimento, enfim. É o carvão mineral que a gente disse, né? A petrificação ao longo de milhões de anos aí da madeira das nossas florestas. E alguns outros combustíveis, como a própria turfa e como o próprio urânio. A turfa, ela é um vegetal também, mas mais na linha dos líquens e dos musgos, né? Ela se assemelha mais a um pó, parecido com carvão mineral, mas uma condição mais porosa aí. E o urânio, né, aí está o símbolo atômico do urânio, tão utilizado, então, né, nas questões relacionadas à energia nuclear. Aqui, só para a gente ter uma ideia de como é que essa energia foi utilizada pelos seres humanos ao longo da história, se a gente começa pensando as primeiras civilizações que eram nômades, que viviam da força física, da caça, da coleta, da pesca, a gente vai ter, num primeiro momento, o uso da energia da força muscular. Quando da descoberta do fogo, consegue se associar, passa a se alimentar, por exemplo, de comidas cozidas. Quando o homem se sedentariza, ou seja, consegue domesticar animais e vegetais, as fontes de energia, elas variam, o fogo permanece, mas eles começam a usar a tração animal quando da domesticação, a força da água e a força dos ventos. A força dos ventos vai garantir as navegações, se a gente reconstrói a história e reconstrói os meios de transporte. A lenha e a água vão ser fontes de energia, os moinhos, os monjolos aí de muitas cidades do interior de Minas ainda fazem uso. E aí o marco da modificação da matriz energética são as revoluções industriais. Então é a partir da descoberta da máquina a vapor, da questão da combustão, é que os combustíveis fósseis ganham força. E como esses combustíveis fósseis ganham força, tanto na organização espacial quanto no desenvolvimento econômico. E hoje, o que predomina, né? Os combustíveis fósseis na matriz mundial, mas a gente vai perceber que há uma busca pelas fontes alternativas, visto que esses combustíveis trazem problemas ambientais. Aqui a gente tem, então, o gráfico da matriz energética mundial. O que é isso? Quais são as principais fontes de energia utilizadas no mundo para a garantia do desenvolvimento socioeconômico? Então, se a gente observar, a gente vai ter mais de 80% da matriz mundial baseada em combustíveis fósseis, sendo eles carvão, petróleo e seus derivados e o próprio gás natural. Então, vai ser pequeno ainda no mundo a questão da energia hidráulica e da biomassa. Isso se justifica, o hidráulico ele acaba se justificando pelas dimensões que o país precisa ter e pela forma de relevo que esse país precisa ter para que eu tenha a geração de energia hidráulica. Porque se eu tenho rios de planície, a área para a construção da represa, ela precisa ser uma área muito extensa. Então, o alagamento fica muito grande. Então, isso justifica. Em contrapartida, o Brasil, o nosso país, é um país que tem mais de 43% da sua matriz energética baseada em energias renováveis. E muitas delas a gente pode classificar como energia limpa. Então, no Brasil vai predominar bastante a energia hidráulica, mas também os derivados da cana nessa lógica da biomassa. Então, a gente tem extensão territorial, tem rios de planalto, tem espaço para plantio que favorecem, mas temos uma característica positiva.
somos uma nação que polui menos, contribui menos para o aquecimento global e para a ampliação, a intensificação do efeito estufa. Aqui é só um gráfico para você perceber, então, o quanto a matriz energética brasileira, comparada à mundial, ela sai na frente porque pensamos em fontes renováveis. E aqui a definição, de matriz energética, que, como eu já disse, é aquele conjunto de fontes de energia que são demandadas para a organização social de um país, de uma cidade. E uma matriz energética onde os combustíveis fósseis, onde os recursos não renováveis são os principais, tem algum efeito colateral? Sim. A resposta é sim. Uma matriz energética baseada em combustíveis fósseis traz grandes problemas. E um dos principais é o aumento da emissão de CO2. Se o efeito estufa é esse fenômeno natural, que esses gases estufa, dentre eles o CO2, retém parte da energia, se isso aumenta muito a quantidade de energia, mais calor fica retido na Terra. Por isso que a gente tem essa lógica do aquecimento global. O excesso de combustíveis fósseis, da queima disso, a emissão de gases, faz com que a temperatura do planeta aumente. E aí, quais são os fenômenos que podem ser observados? Aqui no GIF tem alguns deles, Há um desequilíbrio no clima mundial. Então, algumas regiões sofrem com enchentes, com chuvas torrenciais. Outras regiões sofrem com secas prolongadas. As calotas polares, elas começam a entrar em degelo. Subindo o nível do mar, muitas cidades litorâneas podem desaparecer, porque o mar avança para o continente. Espécies vegetais são extintas. Quantas vezes vemos fotos de ursos polares presos em pequenas calotas polares, vagando no oceano, principalmente quando a gente pensa, por exemplo, no caso da Rússia. E aí, a gente tem alguma saída para isso? Temos uma saída para isso, a utilização dos de combustíveis não, mas de fontes de energia limpa e fontes de energia alternativa. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, vale a pena ver lá no IBGE o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 7, que fala sobre energia acessível e limpa e vai fazer um pouco dessa discussão da nossa necessidade de buscar, então, outras fontes de energia baseada no vento, na força dos ventos, na geotérmica, onde for possível, na própria energia eólica. Então, é possível fazer. Vamos pensar, então, uma questão do Enem que trata sobre esse assunto de fonte de energia? Então, lá em 2012, o Enem trouxe uma questão onde ele acredita que você foi contratado, então, para fazer um estudo sobre qual a matriz energética que uma região devia ter. E ele te traz as características dessa região. Uma região plana, chuvosa e com ventos constantes. Dispondo de poucos recursos hídricos, ele já te disse que não tem muitos rios, e sem reservatório de combustível fóssil. Então, provavelmente não vai dar para seguir a linha mais tradicional. Se ela é um lugar hipotético que tem pouco combustível fóssil, tem pouco espaço físico, a gente já acaba eliminando duas fontes, Se eu tenho pouco espaço físico, poucos recursos hídricos, hidráulica não vai dar para ser. Baseado no petróleo, não vai dar para ser. Talvez sobre para a gente eólica e solar. Ele falou que o local é chuvoso, E aí, quando ele diz que o local é chuvoso, provavelmente a quantidade de sol nesse lugar é pequena. Então, é uma região que provavelmente seria interessante trabalhar com a energia eólica, pelas características do país. E aí, para você não ficar de fora dessa contribuição, lembra que a gente falou lá atrás que você poderia reconhecer como colaborar com isso? Você pode ser um consumidor eficiente. E para ser um consumidor eficiente é usar a mesma quantidade de energia
ou menos, realizando as mesmas tarefas ou mais tarefas. Então, tenha atenção aí com o seu chuveiro, na época do verão, tente colocar uma temperatura mais baixa, isso é uma possibilidade. E sempre que você sair de um cômodo, desligue então os equipamentos, assim você vai estar contribuindo com o ambiente. Na aula de hoje, então, o que a gente viu? A gente viu que a energia é muito importante para as relações econômicas e sociais, principalmente no mundo moderno, que existem fontes renováveis e não renováveis. O ideal é optarmos por fontes renováveis. Elas podem ser substituídas em um curto espaço de tempo. Lembra lá no nosso tempo biológico que a matriz energética mundial ainda é uma matriz baseada em combustíveis fósseis. É preciso repensar esse modelo, que o Brasil sai à frente nesse ponto quando temos uma matriz com maior percentual baseado em combustíveis renováveis, em fontes renováveis, e que nós, enquanto humanidade, você e eu, enquanto cidadãos desse mundo, somos capazes de reverter esse quadro e trabalhar para a eficiência energética, para um consumo menor de energia. Então, estamos juntos nessa, né? Eu e você, nesse período de pandemia, vamos juntos estudando. Até a próxima aula. Obrigada.